Olá, pessoal. Vamos ver se eu consigo chamar a Elizabeth aqui, porque eu não estou conseguindo. Não estou conseguindo. O que está acontecendo, meu Deus? Pera aí, gente. Elizabeth de Castro. Agora deu. Vamos ver. Elizabeth entrou. Esperar a Elizabeth entrar. Oi, Oi, Rogéria. Boa Elizabeth, noite, tudo bem? tudo bom? Boa noite, como vai? Tudo bem, e Bom você? demais estar aqui na sua página, né, com vocês, seus seguidores aí. Parabéns pelo tema. É, hoje a gente vai falar sobre home office, né? Vai desmistificar um pouco essa questão de você trabalhar em casa, certo? E como você, Elizabeth, trabalha muito tempo em casa, então eu resolvi, né, perguntar, fazer umas perguntas para você, para a gente desmistificar um pouco esse negócio que é bem, esse tipo de trabalho que ele é bem marginalizado, né, que as pessoas pensam que quem trabalha em casa não faz nada. Né? Mas antes disso, eu gostaria que você se apresentasse, né, para as pessoas que estão aqui nos assistindo e que vão nos assistir depois, né? Eu sou Elizabeth de Castro, sou, como a Rogéria, Master Coach Executivo de Negócios. A gente vem de um time que já está focado nessa questão de orientar vocês em relação a uma performance mais assertiva em relação à conquista de resultados, né? E hoje a gente vai estar falando aqui com vocês em relação a construir essa performance estando trabalhando nesse ambiente home office. O que que isso tem de desafios, o que que tem de oportunidades, né, Rogério? Quais são os percalços, né, as vantagens, as desvantagens, né? Então a gente vai começar falando sobre a questão estatística, né? O que que é o home office? O que que é você trabalhar em casa? O que que é você sair de um ambiente corporativo ou um ambiente de empresa privada e você ir para casa trabalhar? Como é que funciona isso? Né? Como é que, desde quando isso? Pela estatística, pelo IBGE, que desde 2012 ele vem, né, até 2008, 2018, ele fez um comparativo, um crescente, né? Ele fez uma estatística de como é que o mercado, né, de home office vem se procedendo de lá, de 2012 até 2008. E ele verificou o seguinte, que aumentou muito pouco, né? Nesses 6 anos, aumentou muito pouco, aumentou apenas 21%. 21% das pessoas que trabalhavam em empresas ou públicas ou privadas, né? Elas foram trabalhar em casa, mas não é um número expressivo. Esse trabalho remoto, né? Que o, o home office é um trabalho remoto. Você, da sua casa, você trabalha de acordo com as normas da empresa, onde você, né, você está ligado. Ou também tem os autônomos, as pessoas que trabalham por conta própria, né? Os MEI, que trabalham em casa. Então, eles não têm uma ligação com alguma empresa, eles são autônomos, né? Eles fazem por eles mesmos Está os cortando programas um deles. pouco sua voz, Rogério, aí vamos tentar repetir um pouquinho para eles, né? Ficou meio Está picado aí. cortando? O meu Ah, tá mas é que... cortando? Não, o seu está ótimo. O Ainda, seu mas está vamos em bom. frente. Né? Mas você Você estava está meio na colocando que as penumbra. pessoas saem de um cenário corporativo e que, na verdade, um número pequeno, né, que migrou nesse período É, para o home office. E aí você colocou nessa hora que deu essa picadinha sobre a questão dos profissionais também autônomos, não é isso? E que fazem essa isso, opção. Aí, exatamente, exatamente. Você ouviu, então. Então é o seguinte, de 2012 a 2018, o número foi inexpressivo, certo? Então nunca, a gente não ouvia, não sei se você se recorda, lá naquela época, a gente não ouvia falar em home office. Quem trabalhava em home office eram pessoas o quê? Que eram microempreendedores individuais ou eram autônomos. Mesmo os autônomos, né? Mesmo aqueles empreendedores que são empresários dentro de casa, eles não tiveram esse apoio. Por conta de quê? Por conta da tecnologia, entendeu? O dificultador neste período foi a tecnologia. Hoje o cenário mudou. De 2018 para cá, até 2019, meados de 2019, 41% da força de trabalho, tá?
que desempenha atividades informais, 40% da informalidade foi para casa. Tá? Deixou de alugar escritório, deixou de sociedades, né, com outras pessoas, para ir para casa, para o ambiente familiar, um ambiente em que ele tem todas as ferramentas, talvez nem tenha, né, porque muita gente não vai trabalhar em casa porque não tem as ferramentas. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, que 2012 até 2018, 5% apenas, e 2018 até agora, meados de 2019, 41%. Significa Está que cortando um as pouco, então o pessoas pessoal que estão... está aí com a gente, prestar atenção, ouvir, porque o assunto é importante. A Rogéria está trazendo um dado estatístico que vale a pena, né? Está cortando um pouco, mas vamos em frente. Está cortando, né? Eu não sei por quê. Acho que a internet aqui E não é está muito boa, importante. né? Essa Então, as estatística é atividades... importante para a gente entender essa mudança de cultura nesse período, e a gente vai É, falar disso daqui a pouco, né? vai falar disso daqui a pouco. Então, as atividades informais, elas ganharam peso sobremaneira no mercado. Ou seja, hoje em dia, quem trabalha dentro de casa tem a mesma consideração, né? Tem a mesma importância que as pessoas que trabalham dentro das suas empresas, ou servidores públicos, ou pessoas que têm os informais, os trabalhadores, né, informais. Todo mundo tem o seu peso. Não é porque a pessoa está dentro de casa que ela significa que ela não trabalhe. A gente vai falar sobre isso, né, das vantagens de se estar em casa e as desvantagens também. Você quer falar alguma Bom, coisa? Quer complementar? a minha experiência, assim, eu não vim de empresa, né? Então, assim, a minha história, assim, há 11 anos atrás, eu atendia como psicóloga, ainda não estava vivendo no mundo do coach, do desenvolvimento estratégico que a gente vive hoje, né? E eu atendia numa clínica. E eu fiquei grávida, tive meu filho e fiquei, assim, achando muito complicado deixar o Daniel. Fiquei muito apegada com aquele negócio. O Daniel morava numa casa grande que tinha uma estrutura muito boa. Eu tinha uma sala grande na frente, com varanda, uma entrada isolada. Essa casa, que era minha, ela já tinha se vivido essa experiência com um médico que morou ali muitos anos, famoso na cidade que eu morava, que é até onde eu moro hoje novamente, né, em Guarapari, que eu voltei agora para cá. E o que aconteceu? Aquilo me inspirou, porque ele já, como ele tinha feito o consultório ali, tinha toda uma instalação, uma entrada separada, e eu via aquele bebê ali e falava assim, gente, não quero sair, né? Eu não quero sair, eu quero estar trabalhando, mas eu quero poder abrir essa porta e estar no meu universo, né? Então eu fiz essa opção, saí da clínica e fui para casa há muitos anos atrás, há 11 anos atrás, e isso foi uma coisa já disruptiva na época, porque não era comum acontecer aquilo, e eu enfrentei aquele desejo meu, fiz. Como eu já tinha assim, um nome, uma credibilidade no mercado, isso não afetou. Na verdade, de início, me afetou, porque quando eu saí da clínica, daquela estrutura mais assim, até corporativa do atendimento clínico mesmo, né? De recepção, de outros médicos ali em volta que indicava, eu senti um pouco isso. Aí a gente vai falar da cultura e vai ver que a cultura não está só no outro, está na gente também, porque a gente às vezes está despreparado para poder valorizar a própria decisão e entender que a gente pode fazer dessa forma. Mas aí eu fiz, isso acabou dando muito certo, e eu fiquei muitos anos atendendo como psicóloga ali. Alguns anos, né? Uns 4 anos, eu acho. Depois eu fui para Juiz de Fora, né? Que é a minha terra natal, uma cidade já um centro maior, um centro já assim com formato mais corporativo mesmo, nos relacionamentos profissionais. Chegou lá, eu arrumei a minha sala num prédio já mais organizado, e aí, sabe o que eu fiz? E tinha a minha sala em casa, né? Porque eu já estava começando com essa estrutura do coach, com treinamento, com desenvolvimento, e eu já tinha essa clientela de empresa que eu não precisava estar no escritório, porque eu ia atender no local, né, em company, eu ia visitar os empresários e eu tinha que estudar, que montar projetos. Começou a mudar um pouco a minha demanda de trabalho e eu gostava de estar em casa porque eu estava ali, além de perto deles, com toda uma estrutura, né, de estar mais confortável, de não ter que pegar aquele trânsito todo para ir para o centro e voltar, que às vezes eu pegava muito tempo de engarrafamento, se chovesse, então era uma confusão danada. E eu comecei a achar muito cômodo e eu acabei fechando essa sala num dia que eu cheguei na minha sala e tinha mudado o porteiro.
já há mais de um mês, e a gente, para entrar na garagem, tinha um cartão, né, para poder entrar. E ele me parou ali e me fez uma investigação enorme, porque ele não me conhecia. Eu não ia lá, entendeu? Então eu comecei a perceber que eu mantinha aquela estrutura por causa dessa questão da cultura e de querer dizer que o meu escritório era no prédio tal, na rua tal, né? E que isso me dava uma referência. E que eu estava me apoiando nessa questão, que ela é real ainda, né? Porque a gente está nesse processo de entender o valor que a gente coloca no mercado, não está focado, de repente, nesse endereço. Claro que depende também da atividade que você desempenha, do local. Por exemplo, nessa época eu morava num apartamento que eu acabei levando a minha empresa toda para cobertura lá. Eu separei um local grande e eu cheguei a ficar com a minha equipe toda nesse apartamento de Juiz de Fora, trabalhando no segundo andar. Isso não atrapalhava porque a natureza do meu trabalho, eu não tinha que receber pessoas mais, né? Isso era raro. Quando eu precisava receber, eu alugava uma sala num hotel, eu fazia uma reunião nesses espaços que a gente tem de cowork hoje, que você tem salas extremamente bem montadas, com todos os equipamentos, data show, tudo. Então, quando eu tinha que fazer uma reunião com uma equipe de uma empresa, eu usava esse espaço e atendia aquilo até melhor do que no meu espaço, né? Com toda uma estrutura de coffee break, de tudo. E eu comecei a entender que eu tinha essa liberdade. Eu acho que é claro que tudo na vida tem que ter o discernimento, não é? Você saber que atividade que você está trazendo para atender no home office, o que você vai fazer ali. Mas eu acho que, assim, inúmeras coisas podem ser feitas com muita vantagem, mas que a gente tem que ter algumas coisas ali, né? Você falou de vantagem e desvantagem. A desvantagem é você construir a sua cultura também, de você acordar de manhã e se arrumar, né? Porque, de repente, se você está se visualizando um profissional de sucesso, você não pode acordar de manhã, né? E tá todo mal arrumado e tá assim, sem investir em você também, a sua postura profissional, porque se você for deixando isso assim muito, muito, muito solto, você começa sem querer entrar numa identidade corrompida também por essa questão de estar ali. Então é a gente criar um ritmo, um horário, né? Claro que o horário tem toda uma flexibilidade muito maior, se você está trabalhando dependendo da atividade. Eu ali em Juiz de Fora eu tinha um horário, porque eles chegavam, né? Eu tinha lá o Brian, a Júlia, que trabalhavam comigo, então o horário deles era o meu horário. Hoje, eu tenho escritório ainda em Juiz de Fora, que funciona lá com todo o marketing, toda essa minha parte digital, e eu estou sozinha aqui no meu escritório em Guarapari, então eu tenho uma flexibilidade de horário maior. Se a gente não tiver disciplina nessa questão da flexibilidade, a gente vai entrar em procrastinação. Né? Uma outra coisa é a desvantagem da cultura da própria casa, porque você comentou aí no Ah, início. mas a gente vai falar isso mais para frente um pouquinho, quando Eu a acho gente que é falar uma sobre desvantagem produtividade. é essa questão da mistura do ambiente. É É, uma desvantagem, porque parece que você não está trabalhando, que você está ali. Então, a pessoa vai te chamar, vai te pedir alguma coisa, vai interferir no seu processo criativo, né, no desenvolvimento da tarefa que você está, da atividade que você está fazendo, porque você está ali. Então, tem que ficar bem claro que quando você está realizando, né, que você entrou ali naquele espaço que você definiu, também eu acho que deve ter um espaço na casa que você define como seu espaço de trabalho. Né? Aí aqui eu tenho escritório, porque é o meu formato de trabalho, eu funciono assim, tenho esse espaço também disponível aqui, um mezanino que eu deixo só para o meu escritório. Se você mora num lugar, seja no seu quarto, seja uma mesa que você separou, mas aquilo ali tem que estar funcionando como um solo sagrado, que é o lugar onde você produzir mesmo a sua demanda de trabalho, né? Então, tudo isso eu acho que são as vantagens e desvantagens. Você está dentro de casa, você tem um apoio melhor, você diminui o custo, né? De toda essa estrutura lá fora, que às vezes a gente nem precisa, como eu dei o exemplo que o porteiro nem me conhecia, e ali eu tinha que manter a faxineira, o aluguel, a decoração do lugar, tudo muito atualizado ali dentro e nem usava, né? Porque, na verdade, eu queria era eu produzia em casa, que eu tinha escritório lá. Então, eu acho que é a gente entender se a gente realmente precisa disso, de toda essa estrutura. E se não precisa, a gente também ter a coragem de romper com essa questão dentro da gente mesmo, né? De romper e avançar num outro formato. E aí você tem que ter uma presença digital muito boa. Hoje, a gente tem essa questão da presença digital, que a gente consegue passar toda essa credibilidade e um trabalho detalhado, organizado, a nossa identidade de uma forma sustentável, eu acho que com essa questão.
né, de ter um site bem organizado, de ter toda uma parte de contato com seus clientes muito bem estruturada. Não vejo que seja necessário tanto o espaço. E lembrando sempre dessa questão dos coworks, dos hotéis, que podem ser uma base totalmente estruturada e até muito elegante para determinados momentos onde você precisa receber e acha que precisa de um espaço mais corporativo. Aí você vai usar esse espaço e vai ser muito bem recebido, não vai ter que organizar nada, ainda pede seu coffee break, chega tudo na sua mão e você não tem que manter aquilo o tempo todo, você mantém aquilo no momento que você precisa. Né? Não sei se trouxe ideias boas para vocês aí, mas pensar que vocês têm essas pontes, né, de coworks, de hotéis, que vão fazer esse suporte se você precisar de um espaço para receber seus clientes numa reunião mais organizada e tudo mais. Né? Essa questão da cultura, ela é bem importante, porque em outros países, tá? Eu não sei quantos países do mundo, essa cultura de você trabalhar, com esse suporte de coworking, com esse suporte de pessoas que te dão um lugar para você fazer reuniões e etc. e tal, até diante da tecnologia mesmo, já existe isso há muitos anos, entendeu? Já existe isso e é bem interessante. Em países como os Estados Unidos, mesmo super populoso, né? Muitas pessoas trabalham em casa, muitas pessoas. Por quê? Por conta do custo de vida, por conta do deslocamento, por conta da flexibilidade de horário, por conta da família, por conta de diversas desvantagens, que é você se deslocar, né? Deslocar da sua residência para o seu trabalho, entendeu? Isso é bem crucial, porque o custo de vida de outros países, né, como eu citei os Estados Unidos, ele é altíssimo. Então, as pessoas na comodidade do seu lar, na flexibilidade de horário, elas podem atender as empresas e atender os seus negócios também. Não é? Então, assim, quando você está cômodo, está na sua organização pessoal, como você falou, de levantar, de se vestir, de se portar como se você estivesse indo trabalhar, isso é de suma importância. Por isso que as pessoas elas confundem um pouco trabalhar em casa e trabalhar fora de casa. Concorda? Você, no seu ritual, aí você deve o quê? Levantar, fazer seu café da manhã, vestir uma roupa, colocar um salto e ir para o mezanino. Concorda? Você deve fazer isso, porque eu tenho uma amiga que ela mexe com imobiliária, né? Inclusive, acho que ela está até aí assistindo, né? E ela faz o quê? Diariamente? Ela tem um ritual. Ela acorda, né? Faz a higiene pessoal, vai tomar seu café da manhã, depois ela faz o quê? Veste a roupa como se ela fosse sair de É o casa, ideal. como se ela A fosse gente cai nisso aí de vez lugar. em quando e faz diferente, mas o ideal, aí quando a gente está focado nisso, a gente produz. Porque isso causa um efeito em nós também, né? Um efeito de O que acontece? posicionamento perante a própria realidade pessoal de estar produzindo, né? O nome disso é criar rotina, tá? Para você trabalhar dentro de casa, você tem que criar suas rotinas e seus rituais. Aí ela põe a roupinha dela, põe o salto alto dela e vai para o ambiente que ela escolheu ali, né, particular. Ela fez na sacada da casa, da sacada do quarto dela, ela fez com, inclusive, cortina. Então, quando ela abre a cortina, ela chegou no trabalho dela. Então, ela se porta como se estivesse no trabalho, com o telefone, com toda a tecnologia disponível, o celular, com o flip chart dela, com, né, todos aquela parafernália que a gente usa dentro do escritório. Eu Tudo ela faço tem. isso também. Funciona porque eu Inclusive estou os fazendo. horários. Inclusive os horários. Entendeu? Quando dá meio-dia, ela pega a bolsinha dela e vai o quê? Vai almoçar. Entendeu? Vai almoçar. 2 horas da tarde, ela volta. Então, ela se porta, né? Ela se porta, ela se situa como empregada, né? De uma imobiliária. A imobiliária é dela. Só que ela se porta com horários definidos, tá? Com disciplina, como se ela tivesse um patrão que cobrasse o quê? Que cobrasse resultado, que cobrasse desempenho dela, que cobrasse horário. Então, tudo isso ela faz. O nome disso é disciplina. Então, para se trabalhar dentro de casa, como eu falei, tem que se ter o local, como você tem seu mezanino, tem que ter o ritual, tem que ter organização e tem que ter a tecnologia ao dispor. Porque a flexibilidade, ela não existe
A flexibilidade ela só existe porque você está ali com os seus familiares, você, de repente, você tem criança pequena, você está ali com a sua criança pequena, hora que acontecer alguma coisa, você está ali, entendeu? Se você não pode se ausentar. Então, essa flexibilidade existe, mas não a de horário, não a de trabalho. Porque um dia que você se sabota não trabalhando, ou trabalhando menos o número menor de horas, acontece o quê com você? Você quebra o planejamento. E uma organização, vamos supor, se você estivesse numa organização, numa corporação, aquilo ali teria um prejuízo enorme, tanto para a corporação quanto para você. Então, a comodidade é interessante, mas a disciplina é Essencial, fundamental. fundamental, é o único caminho. É É o desenvolver a único caminho, é a disciplina, disciplina. né? E isso para que você tenha essa alegria de ter os seus resultados e conquistas. Então, não é sentir que essa Isso. disciplina está te privando de nada, mas que você é livre para estar num espaço que te traz essa série de benefícios e que você é Sim. capaz de gerenciar você para poder gerenciar o seu trabalho e seus resultados, né? E dentro dos benefícios, tem o benefício econômico. Tá? Você não paga deslocamento, tá? Você pode, se você tiver uma diarista, alguém que faça a sua alimentação, se alimentar em casa, ou seja, é mais barato. A necessidade de você comprar roupas, porque quando a gente trabalha em corporação, a gente tem, né, que ficar com um certo tipo de roupa. Você, dentro da sua casa, você não precisa ficar dentro daquela formalidade toda. Você pode colocar uma roupa de sair, só que não precisa de diversificar a roupa. Você pode ficar com a mesma roupa a semana toda. Ou seja, você não gasta com vestimenta, entendeu? Você não gasta com sapato, você não gasta com nada. A Então, questão do essa arrumar economia... não é nem arrumar de colocar uma coisa chique, não, gente. É de não estar de pijama, com o cabelo amassado. Eu acho que você levanta, É, você pode até pôr uma roupa mais à vontade, né? Até pelo conforto físico, mas você vai lá, passa um batom, arruma o cabelo, assim, olha no espelho. Eu acho que é mais essa questão da atitude de estar fazendo aquela ponte. Não precisa estar, se você vai produzir, eu fico muito à vontade. Mas eu sinto que quando eu fico à vontade demais, né? Se eu subir de camisola, de pijama, não vai render igual. Então, eu acho que é tomar um banho, até se maquiar um pouco. Isso, além de tudo, gente, traz uma coisa muito boa, porque tira todo esse custo aí, né, das horas de trânsito, de tudo, para você investir em você, até se cuidar um pouco melhor naquele horário, né, ter aquele ritual, sabe, de meditar de manhã, de ver quais são os seus objetivos. Sobra esse tempo para você tirar uma hora ali, para você organizar com você essa hora que você ia gastar no trânsito. Você pode investir no seu posicionamento, de você com as suas metas, né? De você colocar a sua mente no lugar que você quer chegar, encontrar essa energia sem o desgaste do deslocamento, dessa coisa toda que sai, tira a gente um pouco. Então você sai dali e não tem, como a Rogéria falou, você não tem que estar chiquérrimo, né? Arrumadíssimo. Não é isso. Mas é você estar assim, porque, posicionado para o trabalho. Você fazer uma diferença afinal de contas, entre aquela questão à vontade lá da casa com aquele momento que você vai trabalhar, né? você não sabe que horas você vai ter Você uma percebeu, reunião. Rogério, sua Então, voz caiu demais de volume, agora não está cortando mais, não. Mas está super baixo. Você mexeu em alguma coisa? nada, nada. Ah, estava É, altíssimo. Agora inclusive, não está cortando mais, não. Mas inclusive, pode. inclusive a questão, né, de você se reunir por meio virtual. Então você tem que estar pelo menos bem apessoado, É claro, né? Ou tem que estar você mulher ou maquiada, você tem que homem, estar você tem que arrumada estar para fazer apessoado. essas reuniões online. Eu, por exemplo, estou aqui arrumada só da cintura para cima, Você porque da está cintura para baixo eu linda. sou Você de sabe que eu short. só te chamo de popstar, de mega popstar, porque você é linda. Então, como sempre, está linda. Obrigado. Tá, mas eu estou de short, entendeu? Quando que eu estaria numa empresa de short? Então você tem essa flexibilidade. Outra coisa também, que você pode, quando trabalha em casa, quando você está no home office, você pode fazer uma programação diária, um ritual diário, né? Que isso inclui o quê? Atividade física, tá? Atividade física, que você pode ir ao médico, e aqueles momentos que você for ao médico, você compensa depois, trabalhando depois, a hora que você tem disponibilidade. Então, assim, você Tem quando que uma ter alvos corporação, você diários, trabalha... né? Você tem que ter uma agenda
que você vai cumprir aqueles alvos. Aquelas atividades que você Isso, programou, elas vão ter que sair. De preferência no horário isso. que você separou. Mas é o que você falou, precisou sair, houve alguma interferência, você tem aquela meta a conquistar, né? Tá, Aquela. eu vim, Aí você faz outro isso. horário, mas vai entregar, né? Eu vim do serviço, eu vim do serviço público, então o que acontecia? Eu trabalhei 30 anos no serviço público. O que acontecia? Eu ficava louca para chegar, mais louca ainda para sair. Só que tinha nesse intervalo, tinha um almoço. Aquilo quebrava o meu processo de raciocínio. Ele quebrava o meu processo de evolução do trabalho para surtir um resultado. Quebrava aquilo ali, eu demorava 1 hora depois para voltar, né? Eu tinha 2 horas de almoço, até eu me situar de novo, demorava um tempão, porque eu tinha me distraído, perdido o foco. No home office, isso não acontece. Você já ouviu falar naquela prática do Pomodoro? Aquela técnica do Pomodoro? Já ouviu falar? Já. Ô, Beth? Já. Eu estou praticando aquilo ali e tem surtido efeitos, assim, enormes. Como que é? Vou explicar para o povo como que é. A técnica Pomodoro é uma técnica de gestão de tempo e ausência de distração. Porque quando você se distrai, Você até você fragmenta, né, voltar, Rogério? até você voltar ao pensamento, demora 14 minutos. 14 minutos. Você está fazendo uma coisa, aí o que acontece? O telefone tocou, era o quê? Era a TIM, era Vivo, era Claro, era ninguém, entendeu? Aí você vai atender, puta, poxa vida, é a TIM, é a Claro, não sei o quê, eu não quero atender isso não. Só que você se distraiu, você tirou o foco, o pensamento, o raciocínio, a lógica, tudo, e você se distraiu. Até você voltar, dá 15 minutos, 14, 15 minutos. Tá? Quando você está na técnica Pomodoro, você tem que ficar 25 minutos sem telefone, sem nada que te distraia. Entendeu? Nada, nem filho, nem marido, Rede nem social, gente, diarista, nem e-mail. ninguém. Abre e-mail, fecha É, e-mail. Abre o WhatsApp, fecha o WhatsApp. Não vai olhar. é. Vai produzir aquilo ali naquele fragmento de tempo e depois você vai ter o tempo para olhar, não é isso, Rogério? Aí a rede social, então, nem pensar. Então, você trabalha 25 minutos, você faz a sua hora, blocos de 25 minutos, entre 25 minutos, um e o segundo, você tem 5 minutos. Nestes 5 minutos, você vê a rede social, você vê o e-mail, você vê o sei lá o que, você vai tomar uma água, entendeu? Se você fizer isso, se você fizer 5 minutos a cada 25 minutos, o seu processo mental, ele entra no hábito. Ele entra no hábito. Então, você fica 25 minutos focado, tá? Tá bom, tá bom, tá resolvendo, mas eu preciso ficar 5 minutos, né? Dar uma esparecida para eu voltar mais com gás, com mais energia. Eu tenho feito isso e tenho, ó, surtido efeito. O nome disso é sistema Acaba que Pomodoro produz de muito gestão mais, né? A de tempo. produtividade É, aumenta demais. aumenta, Quando porque você você, olha só, quer que a quando sua você produtividade aumenta, na verdade é isso. Você faz um alvo lá na sua mente que você quer essa produtividade. Aí você vai estar motivado a buscar caminhos e recursos, como esse que você está colocando. É a gente buscar o recurso que funciona, o que faz sentido, e se comprometer, não é? Comprometer em criar esse hábito. É claro, gente, que a gente não tem que entrar num exército imediato, sabe? Eu acho que tudo é processo. Acho que precisa de algo mas definido e tentar cumprir. Como muito eu já bem, cumpriu na parte da manhã, então você vai terminar de noite, porque você tem aquelas atividades que você vai finalizar. Isso aí eu acho que é importante, mas eu acho que com o tempo a gente consegue trazer técnicas como essa e a própria disciplina pessoal e até entregar no horário, a gente começar a querer ter o tempo livre depois, né? Já que a gente não está nessa pressão desse estresse e desse deslocamento, né? Os benefícios o, surgindo depois que você tem esse comprometimento com essa atitude de profissionalizar a sua presença diante do seu trabalho. Então, se você está em casa ou está nessa sala, outra que você tem lá fora, não vai fazer diferença. O que faz diferença mesmo é a sua atitude frente a você mesmo, aos seus objetivos profissionais e até pessoais de autodomínio e o trabalho que você se compromete a desempenhar com você mesmo, naquele nível de qualidade, de performance. Quando você faz esse link com você mesmo, de que você quer essa excelência nessa relação sua com o trabalho, aonde você estiver, vai entrar tudo isso. Porque você está buscando isso, Rogério, porque você quer
ter uma performance excelente com seus objetivos profissionais. Então, aí você abriu o espaço, buscou e está exercitando. Não existe receita que vá funcionar sem a disciplina, né? Sem a gente se disciplinar e sem a gente realmente se comprometer em criar esse novo hábito. Né? Você pode vir com a melhor técnica do mundo. Se não houver esse motivo, essa motivação interna de você criar uma relação sua com o seu trabalho e com a busca dos seus alvos de vida, não vai funcionar home office e nem em outro lugar. Concorda? Produtividade, eu acho que a questão é qual é a sua relação com a sua entrega, com o seu trabalho, com o seu objetivo de vida. Quando isso cresce, todo o resto aparece, porque você vai gerar essa questão. Claro que falar sobre isso, a Rogéria está trazendo a questão da técnica Pomodoro, nós falamos até da questão do vestir, do se posicionar, são ideias que, de repente, você está em casa sem assumir esse posicionamento. É ótimo falar sobre tudo isso. Mas falar não vai resolver. Vai resolver você amanhã de manhã, se você já está trabalhando home office, acordar, ficar linda e maravilhosa e sentar no seu espaço de trabalho, né? Você com uma atitude empoderada de enfrentar aquilo de uma forma profissionalizada, mesmo que num ambiente mais íntimo, que é a residência da gente, né? Tem 3 anos que eu estou com home office, né? Eu não vou mostrar para vocês aqui, não, se eu vou ter que tirar o celular daqui, vai cair, sei lá o quê, né? Mas tem 3 anos que eu estou aqui no meu espaço, que eu coloquei, minha casa não é grande, presta atenção, minha casa não é grande, eu moro num apartamento pequeno, mas eu reservei aqui a sacada da minha sala, né? A sacada da minha sala, e entrei um pouco na sala. Ou seja, metade da sala é meu home office e a sacada inteira também é. Por Aham. quê? Pela quantidade de livros, pela quantidade de material que eu tenho, correto? Moro com um filho só. Então, ele respeita muito o meu espaço, né? Porque eu trabalho o dia inteiro e, às vezes, eu valo à noite também. E ele fica no quarto dele. Então, tem que entrar em acordo. As pessoas que moram no ambiente, você tem que entrar em acordo com elas. Por quê? Porque o propósito seu, qual é? Deixar bem claro o propósito para essa pessoa que você convive, para as pessoas que fazem parte da sua vida, que o seu propósito é X. Então você quer alcançá-lo, tá? Alcançá-lo por meio de técnicas. E uma dessas técnicas é você trabalhar em casa, no conforto do lar e perto das pessoas que você quer ficar. Primeiro, por conta da economia, né? Segundo, pela questão da comodidade. Terceiro, pela questão de você focar, porque quando você está em casa, no ambiente, você foca mais no trabalho, foca mais no seu propósito, foca mais no que você quer. Se você estiver trabalhando para uma empresa, para a empresa o que ela precisa, se você estiver trabalhando para você, o que você precisa. Né? E você enfrenta desafios de foco, né? Todos os dias. De uns tempos para cá, que eu comecei a usar essa técnica Pomodoro. Outra técnica que eu uso, que eu acho super válida, é a seguinte: eu acordo, antes de eu sair da cama, eu anoto 3 a 5 coisas que eu vou fazer no dia. Entendeu? Por quê? Eu saio do meu quarto, eu já caio na sala. Eu caio na sala, eu já penso em trabalhar. Então, é uma coisa que gira. A Eu costumo energia do fazer isso até trabalho na gira. noite anterior. Eu já anoto essas prioridades do dia seguinte, de manhã eu vou conferir, mas eu já vou dormir com isso assim identificado, porque eu já acordo com aquela. É importantíssimo. Antes de sair da cama, Eu deixo, eu deixo as coisas anotadas da semana, o que eu vou fazer cada dia da semana. Só que tem coisas que eu adianto e tem coisas que ficam. E as coisas mais chatas, elas vão ficando. E quando eu acordo, eu já estou na energia, tá? Eu já estou naquela energia boa, que eu já estou descansada, que eu dormi aquele sono dos deuses, etc e tal. Então aquilo, pá, aparece na minha mente o que eu tenho que fazer. Se for a mais do que estava anotado, ótimo. Então coisas novas, né, podem vir. Se for diferentes, eu tenho que ver quais que são as mais importantes, quais que são as urgentes, entendeu? Quais que são as delegáveis e quais as que eu posso deixar para depois. Entendeu? Então, assim, a gente tem que estabelecer quais são os níveis de importância das ações que a gente vai tomar no dia. Isso é muito importante. Esse ritual de você acordar e já anotar o que você tem que fazer já é um passo para a sua produtividade aumentar.
Porque se você for, eu já observei isso, quando eu não estava nessa questão do home office mesmo, de fincar, falar assim, tem um ano que eu estou nessa, né? Agora, esse aqui é meu lugar, esse aqui é meu propósito, esse aqui é meu propósito, não, eu tenho um propósito a cumprir, e esse lugar vai me dar essa condição, e a minha produtividade vai proporcionar que eu chegue no meu propósito mais facilmente, com dedicação e foco. Então, quando eu esmoreço um pouco, eu não faço, não anoto as 3 coisas, os 3 a 5 coisas, eu já me desvirtuo. Eu já, ao invés de passar, eu vou para a cozinha, aí invento negócio de A comer, gente entendeu? perde o foco, com certeza. Aí ligo a música, aí fica lá fazendo um negocinho lá, aí depois tira foto da comidinha, e o tempo vai. E Pior o que às tempo vezes vai, isso abre e porta para você não períodos pensa. sem foco, né? Eu, às vezes, estou muito assim focada. Quando eu entro nessa de flexibilizar muitos dias, isso às vezes demora meses para eu retomar aquela disciplina mesmo. Porque aí a gente começa, ué, todo mundo tem essa questão da zona de conforto. Tem que ter esse cuidado, sim, Da né? procrastinação. Você falou da procrastinação. O ser humano, ele é procrastinador. Entendeu? Se você der um barranco para ele encosta no barranco e não sai nunca mais. Por quê? Porque ele não tem os níveis de importância das ações que ele tem que fazer. O propósito dele está tão longe dele, está tão difícil, está tão impossível, que ele não pretende chegar. Ele tem. Você tem um propósito? Tem. O que você vai fazer daqui tantos anos? Ah, vou fazer isso. Está fazendo o que agora? Ah, nada. Entendeu? Então, quando você trabalha em casa, esse foco tem que ser diário. Entendeu? O seu propósito tem que estar lá na sua frente, anotado na parede, no flip chart, naqueles, né, naquelas coisas que a gente coloca na Post-it, parede, assim, né? post-its. Tinha post-it. Eu tinha vários post-its aqui, eu tirei os post-its que estavam muito feios. Estavam Ó, muito feios e ia eu arrancar tenho minha fase de parede na parede. post-it e de flipchart organizado. Eu tenho a fase de É. pegar, por exemplo, eu tive uma fase quando eu tenho um produto digital, né, que é o mais simples, que foi grande o produto. Então ele tinha o produto para construir, o marketing digital, aqueles e-mails para mandar, né, a pessoa entra na, era tanta coisa que eu comecei a não poder receber gente no meu escritório uns tempos, sabe por quê? A minha parede ficou tão cheia de folha de ofício com Feia, né? todas essas rotinas de tudo, que eu entrava ali e falava assim, eu entendia tudo. Aquela parede era só de e-mail, aquela outra ali era do que eu tinha que fazer hoje, que eu já nem punha mais na agenda, porque eu não dava conta, tinha que estar na minha cara. Então, de noite, eu punha tanta papelada, gente, que eu tenho foto, é engraçadíssimo, porque o lugar virou, assim, realmente um lugar diferente. Mas porque precisou, foi uma coisa que tinha muita coisa para produzir, e eu falei, ou isso está na minha frente, por ordem de prioridade, o que eu tenho que fazer, aí acabava e ia tirando, né? Então era hiper post-its, né? Que já era até, nem era mais post-it. Então, aquele produto digital e as rotinas que já tinha junto, realmente panfletei tudo. Eu sempre fui muito de panfletar, para falar a verdade, estou lembrando aqui, desde há muitos anos que eu já sou de fazer. Mas eu acho que funciona, porque tem coisa que tem que estar mesmo ali, né? Se é inegociável, tem que estar. Chamando a sua atenção e você ir ali fazer. Quando a gente consegue isso, a Você gente tem, produz até demais nesse sistema, né, de home office. Porque a gente tem você aquela hora que trabalha com produziu Trello? demais, você vai ali, se alimenta melhor, né? Tem uma hora que você tem. Eu lembro quando eu ficava muito no escritório mesmo, na clínica, era até complicada essa questão de alimentação, a gente fica muito assim apertado. Aqui, se eu precisar descer, eu vou me alimentar bem. Se tiver muito calor, eu vou lá, tomo um banho e volto. Olha, tem uma série de vantagens, não é? Aqui em janeiro fez um calor enorme, então eles falavam, gente, você toma banho o dia inteiro, mas é porque eu começava a ficar meio mole com aquele calor. Então eu ia lá, tomava um banho, fazia um lanche, abria tudo aqui e ficava assim, num outro ambiente, né? Eu não fico bem com ar-condicionado, né? Eu fico Você sempre. trabalha com Trello? Então, só no último caso mesmo. Mas essa rotina de você poder ir ali dar uma reabastecida, isso necessariamente não tem que desfocar. Agora, eu tenho momentos que eu desfoco totalmente. Eu estou falando isso para a gente não parecer que porque a gente trabalha com performance, a gente também se descuidar não cai. Todos nós somos humanos, gente. Desfocar, vai ter o dia que você vai desfocar, vai ter períodos que as coisas estão tão gritantes em outra área da sua vida que vai ficar difícil manter esse ritmo.
e essa produtividade, mas você também não produziria fora. Você podia até ir, mas não produz. Então, eu acho que a gente vai aprendendo a lidar com essas escapes de foco e cada vez mais a gente vai entendendo isso. Momentos como esse, Rogério, acho que são até muito agradáveis, porque a gente acaba raciocinando um pouco sobre os nossos escapes também, né? A gente, quem está aqui com a gente acompanhando, começa a falar, ih, eu faço isso, ih, eu perco o mesmo foco. É mesmo, eu paro um dia já fico 5, não é assim? E Tá, como que a você, gente tá? Beto, E uma coisa muito o gostosa Beto, quando você acorda e consegue fazer tudo como você está falando aí, eu também, é que a gente sente uma autoestima, né? Um significado, um propósito daquele dia, que é um prazer muito grande quando a gente consegue executar isso nesse contexto e desfrutar da família, do conforto que a casa da gente oferece para a gente em todos os níveis e desse vínculo com o trabalho. Quando a gente faz a tarefa de casa direitinho, fala a verdade, é um dia que a gente dorme realizado, não é? Fica muito bom. Eu, pelo menos, você mexe com acho. Trello, o Beth? Hoje eu não tenho mais perfil para trabalhar fora de casa. Se eu tiver que me adaptar, uma Você hora da ouviu o que eu empresa ela não perguntei? couber, vou ter que sempre ter o escritório em casa. Porque não ouviu, não? Caiu? Você ouviu o que eu perguntei? Não ouvi. Porque está tão Você baixo. trabalha com Trello? Você Hã? trabalha com Trello? Não Trello. consigo entender, Rogério, está baixíssimo. Ah, mas aí eu só gritando, né? Estou escutando quase Vocês estão tudo. me Tá escutando baixo. aí? Nós vamos até A rever audiência esse está me tema depois, escutando aí? né? Porque está falando muita coisa importante. E agora, você está me escutando? Agora? Eu tô atenta. Fala. Tá. Você mexe com Trello? Você já mexeu com a ferramenta chamada Trello? Não, não mexi. Então, Você te trabalha com indico ela, mexer com Rogério? Trello. Trabalho com ela já há muito tempo. O que que é essa ferramenta? Ela te dá todos os passos e todas as ações de um projeto. Você coloca ali tudo que você precisa, se abre um quadro, né? Um quadro, e ele vai te dando todas as ações que você precisa. O checklist, né? Que Trello, ótimo. Trello. E depois que. Oi? Falei que é Depois ótima, que eu então ela te comecei, ajuda a gerenciar todas essas atividades. exatamente, né? E tem prazo lá, você pode colocar prazo, você pode colocar pessoas ali para enxergarem o seu projeto, você pode fazer reunião, solicitar reunião por ali, tá? Você pode inserir documentos ali que as pessoas depois elas vão ver. Você pode inserir times também. Você pode fazer um time ali, vamos supor, eu, você, mais 3 pessoas, nós somos um time. Tudo que eu colocar ali naquela ferramenta, naquele quadro, né, que é dividido em quadros, né? Um projeto, 2 projetos, 3 projetos. Então, tudo que tiver naquele quadro ali, que for de documento, planilha, qualquer coisa, texto, né? Todas as pessoas que estão naquele time, elas vão ver, tá? Tudo que você colocou. É excelente essa ferramenta. Depois dela, Aí, o quem gerenciamento de quiser projetos. saber um pouco mais sobre isso, aí tem uma amiga amada demais, que é a Carmelita Lavorato, viu? Lá de Juiz de Fora, acabei de ver aí, Carmelita. Entra em contato com a gente para pegar já um link, né, Rogéria? Para poder conhecer essa ferramenta. Você vai mandar para mim e nós vamos estar também replicando isso aí, porque é uma ferramenta, então, muito facilitadora aí. E quem se adaptar vai Gestão de ter esse projetos. ganho, né, Rogério? É trello.com.br, não tem segredo, não tem segredo, e ela é autoexplicativa, você vai pulsando ali, né, todas as ferramentas, né, elas são mais ou menos autoexplicativas, igual o Canvas. O Canvas Eu tenho também dois é uma CRMs, né? ferramenta, Eu tenho um dentro da G Digital e um dentro da minha franquia, onde eu faço toda essa gestão também. Então, é tipo um CRM mesmo, essa ferramenta, né? Ela vem gerenciando toda a exatamente. atividade, todos os produtos, não é isso? Por que que a gente está falando sobre isso aqui, sobre essas ferramentas? Porque as pessoas que pensam em trabalhar em casa, elas pensam que elas vão ter o computador, só vai ter o Word, só vai ter o Office. Não. Hoje em dia a tecnologia está tão avançada que você faz a gestão de um projeto é, é muito melhor que talvez se você tivesse lá na empresa, numa corporação. Muito Por melhor. quê? Porque quando você está em casa, você não tem distração de colegas, não tem que sair para almoçar, não tem que se deslocar, tem inúmeras
O inúmeras tempo que vantagens. você está focado. Você pode usar até um tempo Exatamente. menor e produzir muito mais por conta de tudo isso que você está falando. Porque a distração E o que não existe. Se você conseguir controlar o ambiente, você não vai ter essa perda de foco, né? E o que está acontecendo agora no mundo? A gente está com essa pandemia. Então, muitos dos trabalhadores, os servidores públicos, os informais, né, as pessoas que trabalham sem vínculo, né, os freelancers, todo mundo está tendo que trabalhar nas suas casas, né, porque agora a gente tem que permanecer em casa neste momento, viu, gente? Não ficar em casa. Então, as pessoas estão tendo dificuldades porque elas nunca trabalharam em home office. Então, assim, não sabe nem mexer com o computador. Então, gente, a oportunidade é essa de aprender. Isso vai Essa ser um é a salto oportunidade de você quântico na vida ter, profissional de todo mundo, Rogério. Porque as pessoas exatamente. E tem agora, pior, se houve viu? resistência à questão online, né? Eu gosto muito de atender online, eu tenho clientes que eu atendo de fora, você também tem. O que que acontece? As pessoas às É, vezes resistem. E agora isso vai quebrar. E é muito bom. Igual nós estamos conversando aqui, você pode conversar sobre qualquer assunto. Você abre uma sala para fazer uma sessão de coach com o cliente, ele está à vontade dentro da casa dele, você atendendo também com toda a sua estrutura ali. Gente, isso agora vai ter que ser quebrado. Nós vamos ter saltos maravilhosos em relação a toda essa questão que a gente está falando de um formato já que nem funciona tanto, mas que a gente acha que precisa, né? Então, acho que a questão do home office, que foi tão resistente, vai ter um avanço assim, Rogério, agora. Todas essas barreiras, assim, faço, não faço, nas profissões que é possível fazer, né? Eu acho que vai ter um salto muito grande. Nós vamos ver muita mudança, é um mundo novo mesmo, um novo momento, e quem quer surfar essa onda vai ter que entender sobre tudo que a gente está conversando aqui, sobre o momento, sobre a questão financeira, sobre a questão do foco, sobre a questão de estar mais inteiro, menos desgastado e de fazer o que faz sentido com esse momento. Eu acho que o home office hoje não vai ser só uma opção, vai ser para muitos até uma necessidade, né, Rogério? De gerenciar, de é, diminuição de custo, não é? E aí a eu acho questão que online, igual ela falou, tem gente que não sabe nem pegar no computador. Gente, atualiza, porque isso aí já era para estar assim dominado há muito tempo. E usa até esse tempo aí, não para ficar em isolamento, mas para começar a se preparar para um mundo novo, onde você vai ter que fazer reunião online, vai ter que conversar igual a gente está conversando aqui, e com muita tranquilidade, com muita naturalidade, para que você possa tocar a sua vida sem os investimentos que não fazem mais sentido nenhum, né? eu acho que o principal benefício, tá, desse momento agora em que as pessoas estão, né, no ostracismo, elas estão introspectivas, elas estão interiorizando-se, é a mudança de pensamento e comportamento, é o mindset. A pessoa, É, ou ela muda mudou agora já. a forma dela ver o mundo, ou ela muda agora a forma dela entender, compreender a relação trabalhista que ela tem, até onde ela pode ir, o que ela pode fornecer, o que ela quer daquele emprego, entendeu? Ela vai ter a oportunidade de analisar, tá, o propósito dela em estar trabalhando naquela empresa, entendeu? O propósito dela em melhorar aquela empresa ou não, ou sair, ou mudar de carreira. Então, eu acho que a introspecção, essa interiorização, esse autoconhecimento obrigatório, tá? Porque quando você fica em casa, você começa a se Obrigatório, perceber. adorei a Quando você, palavra, obrigatório. quando você fica em casa, você começa a se olhar no espelho melhor. E como você não pode se locomover, não pode sair de forma nenhuma, o que acontece? Você começa a olhar para dentro de si. Aquela coisa que você fazia na pressa, porque você tinha que sair, porque você tinha que trabalhar, você faz mais devagar e começa a prestar atenção que aquela torradeira está estragada, que aquele micro-ondas está precisando de outro, que aquela sua roupa não serve mais, que você precisa de fazer uma dieta, tá? Que a sua pele está horrível, que seu filho precisa de um analista, tá? Que você precisa de mudar de residência. Você começa a se interiorizar e ver as suas necessidades. Quais são as necessidades pessoais que eu tenho como pessoa humana?
entendeu? Enquanto eu estou como pessoa humana, quais são as minhas necessidades? Depois você vai ver as necessidades dos meus entes, as necessidades das pessoas que moram, né? E qual é depois a necessidade da minha empresa? E depois a minha necessidade profissional. Qual é a relação que todas essas pessoas têm? Porque a gente ouve muitas pessoas conversando, que emprego isso, que emprego aquilo, que a pessoa é diferente. Ou seja, eu penso diferente de onde eu trabalho. Eu passei 28 anos trabalhando numa empresa que eu pensava totalmente diferente dela. Tá? E me arrependo nada, não me arrependo nada porque tinha que acontecer. Hoje eu vejo diferente. Tudo tem que se juntar. Todas as coisas têm que se juntar. Você é um ser humano integral. Tá? Você é um ser humano total. Então você não pode se destituir. Não, o meu emprego é só 6 horas eu trabalho ali, depois eu esqueço que existe emprego, volto, viro as costas e vou embora. E sou outra pessoa, tenho uma vida paralela. Isso não existe mais. E essa introspecção, esse autoconhecimento, ele é capaz de fazer isso com você. Ele é capaz de fazer você enxergar do que você precisa realmente para viver. Se é dinheiro, entendeu? São pessoas, você começa a analisar que tipo de pessoas que te rodeiam, você começa a fazer um autoconhecimento. E esse autoconhecimento obrigatório, eu estou amando, porque as pessoas falavam, as pessoas hoje viram para mim, mas Rogéria, eu sempre vi isso, mas só que eu via de outra forma. Por que eu via de outra forma? Porque estava com outro foco, com outro objetivo, com outro propósito, porque você saiu atropelando a vida, você saiu atropelando, porque você passou num concurso público, que você odiava trabalhar naquele lugar, porque você tem uma profissão que você não gosta. Então, essa virada de chave mundial, que as pessoas estão tendo a Mudou as oportunidade prioridades, não é? de Mudou os sentir alvos de vida, graças a Deus. os hábitos. E o home office é um hábito altamente eficaz, porque você está introjetado, entendeu? Na sua vida, e você faz esse mergulho pessoal, e você descobre que aquilo que você fazia não era o que você gostava, que aquilo ali que você fazia era automático. Entendeu? Então, assim, é uma grande oportunidade, é uma grande sacada de você inovar na sua vida, né? De você fazer uma coisa diferente na sua vida, de analisar se é realmente aquele emprego que você quer para ficar 10, 20, 30 anos, né? E prestar atenção mais nas coisas que te rodeiam, que são importantes para você, entendeu? Eu estou amando, assim, os benefícios, tá? Desse isolamento social, os benefícios, não me entenderam, né? Mas é uma oportunidade. Por quê? Porque atrás de uma coisa ruim sempre há uma oportunidade de crescimento, sempre há. Então, sempre há uma oportunidade de crescimento, apesar dos pesares, apesar do que quer que seja. Entendeu? E o home office, desmistificando o home office, se você tiver as técnicas de produtividade, se você tiver o local adequado, se você tiver a mudança de mentalidade e saber que o seu propósito tem que ser alcançado, que os resultados têm que ser alcançados, dependem de você, que tudo depende de você. Quando você está no home office, tudo depende de você. A responsabilidade de fazer crescer o seu negócio, a responsabilidade de entregar resultado, a responsabilidade de produzir, de atingir metas e prazos, é só sua. Então, ou você põe o carro para rodar, entendeu? Ou você vai ficar, como você disse, na procrastinação, vai ficar empurrando carroça, entendeu? Nadando contra a maré. Então, eu acredito que essa oportunidade ideal, ideal para as assim, pessoas, né? Para as pessoas terem um autoconhecimento, se saberem melhor, né? Se sentirem, se perceberem, e só quem vai ganhar é a própria pessoa, né? eu Então, acho que eu esse acho período que agora que a gente está dentro de casa é um período já para fazer um planejamento, primeiro dessa relação consigo mesmo, né? Assim, por que que eu procrastino? Por que que eu tenho esse desânimo? Que crença limitante que faz eu não engatar? Porque tem muita coisa, né, que vem por trás. Às vezes a pessoa procrastina por uma série de questões, ela não consegue. Então eu acho, gente, aproveita para usar essa disciplina agora para ter um horário de reflexão. Anota, sentar nesse espaço, né, que você vai reservar nesses dias para você refletir. Para você refletir, para você anotar o que, que realmente te paralisa, o que, que faz você não conseguir realmente vencer a sua própria procrastinação. Né? Quais são os pontos? Vence você mesmo nesses dias. E também avalia o seu negócio.
né? Mas eu acho que o primeiro negócio que você tem que avaliar, eu acho que nesse momento, é você avaliar você. É você olhar os seus medos, as suas forças, as suas fraquezas, nesse contexto, né? Do que você vai querer realizar daqui para frente. Quais são as prioridades que caíram para você depois dessa reflexão universal, né? Mundial? Como é que fica você agora? O que faz sentido? O que deixou de fazer? Né? Tem projetos que vão ter que ser eliminados. Não porque não eram bons, eram ótimos. Naquele outro mundo. Naquele outro mundo eles eram ótimos. Né? Eu estava participando de umas palestras, eu falei com a Rogéria, né, do Vale do Silício, e eles estavam falando que as grandes marcas. Será que nesses dias está fazendo sentido uma roupa hiper de grife que vai te deixar apertado? A gente muda. Não estou falando para você andar mal arrumado, mas sinceramente. Será que não vai mudar? Eu acho que essas marcas vão cair. Porque as pessoas querem até estar bem, elas querem ter autoestima, mas elas querem muito mais. O valor hoje, o valor humano de todas as coisas e a qualidade de vida que cada produto vai oferecer, do que a roupa com a marca tal. Eu acho que as coisas vão mudar. Então, o seu negócio, o que você entregava, o que era valor para você, o que você gastava seu tempo buscando solucionar a dor do outro. A dor do outro é a mesma? Então, é cuidar de você, de se autoconhecer, saber o que te paralisa. É uma tarefa para esses dias, para você fazer com essa disciplina que nós estamos falando aqui. Né? Já que você está em home office agora, querendo ou não é isso? E depois você analisar o seu negócio. O seu negócio, se seus projetos antigos precisam ser reposicionados, se a forma agora de lidar, talvez mais online, não pode deixar o seu negócio ativo mesmo nesse momento, de que forma você vai, sem deixar de falar no seu trabalho, contribuir, né? Não sei se você vai fazer um período com preços diferenciados para ajudar, mas vai vender a sua ideia, pelo menos. Como é que você vai falar? Eu tenho visto muita gente falar que absurdo, não pode falar de negócio, não pode falar de venda, gente. Claro que pode. É a hora da gente repensar todas as coisas. Então, use esse tempo, seu home office, para já planejar, né, as suas questões interiores que te levam a produzir ou não produzir, e coloca isso alinhado com o lugar que você quer chegar, com os resultados que você quer em você mesmo. A Rogéria aí deu dicas, ferramentas, não foi? E tudo mais. Então, você pode começar a planejar e já fazer essa reflexão dentro disso aí. Ó, eu vou tirar 2 horas por dia para refletir sobre mim. Então, 1 hora eu vou refletir sobre mim, outra pelo meu negócio, essa semana eu vou ficar refletindo sobre mim e vou fazer desse jeito que a Rogéria falou. Eu vou usar essa técnica Pomodoro, eu vou ficar aquele horário, se eu separei 2, 3 horas para lidar comigo e com o meu negócio, então eu tenho um vídeo para assistir, quais são os seus objetivos? Começa a fazer isso com você esses dias. E a gente ainda vai ficar uns dias em casa, né, gente? Então, ainda vai dar tempo de você também, além de pensar em você, naturalmente, quando você for pensando em você, você já vai ser levado a pensar no seu negócio, não é isso? E aí você vai ver quais são os valores, qual a sua missão, se tudo continua, ou se você vai ter que realinhar o seu mapa estratégico, porque Vai o mundo cair. mudou. O mundo mudou. Vai cair. Então, gente, Vai o mundo cair. mudou. E você não mudar, Vai cair. você vai ficar fora de Ninguém contexto, muda. né? Por que você não faz isso no home Obrigado, office agora? É um pessoal. convite aí, né, Rogério? Vai cair. Obrigada, pessoal. Até Tá a caindo? próxima, tá? Vai cair daqui 1 minuto. Viu? Muito Ó, obrigada pela fica audiência, aí a vocês. sugestão, A coloca live em vai ficar prática, mão na gravada. massa, porque não precisa ser isolamento, pode ser imersão, não é isso? A live vai ficar gravada, tá? Na minha timeline. Quem quiser assistir depois, pode assistir. Obrigada, Elizabeth de Castro. Valiosíssima, Bom maravilhosíssima, demais estar com magnâmica. você, eu te Fala adoro. demais, bate muito mais. Muito bom. Obrigada, gente. Até a próxima. Terça-feira ou quarta-feira eu vou fazer outra live com outro assunto interessante para a gente fazer nessa pandemia. Beijo. Tchau. Tchau.